Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Josué. Hoje nós vamos ver mais uma aula, assistir, acompanhar, participar de mais uma aula do 5º ano de Geografia. O nosso tema de hoje é os bairros. O que são bairros? Por que eles surgiram? Quais são as suas divisões? A gente vai estudar isso hoje, mas antes eu preciso que vocês peguem papel, caneta, lápis de cor, borracha, enfim, o material necessário. Vamos lá? Vou aguardar 1 minuto enquanto vocês fazem isso. Muito bem. O que são os bairros? Os bairros são áreas que formam cidades ou municípios. As características estão associadas ao processo da formação do local e às pessoas que nele vivem e que formam essa comunidade. Essa divisão geográfica aconteceu por causa da necessidade de facilitar não só localizar coisas, mas também para possibilitar estudos e pesquisas em determinadas áreas. Por exemplo, saber o número de pessoas que vivem em uma área particular da cidade. Para depois, também, os governos poderem saber, por exemplo, quantas escolas colocar em uma determinada região para atender a quantidade de pessoas e de crianças que vivem nessa localidade, pois muitas dessas se expandem com rapidez. Muitas cidades ficam grandes muito rápido, bairros também. Então é preciso que haja um acompanhamento do governo para saber quais são as necessidades, que chamamos de demandas, daquelas pessoas. Cada bairro possui as suas particularidades, e essas estão especialmente associadas à sua ocupação e ao local em que se encontram. Você já reparou que as regiões mais do centro das cidades possuem características parecidas? Já reparou que as regiões mais longe desses centros das cidades assemelham-se quanto à sua forma de viver, as suas características territoriais? Vamos entender o que é isso. Pois é, isso faz com que existam tipos de cidades, tipos de bairros, organizados segundo a necessidade e a ocupação que esses bairros têm. De forma geral, o bairro pode ser constituído por ruas, por casas, por edifícios, prédios, condomínios. Também tem a parte do comércio, indústrias, shoppings, praças, monumentos, entre outros. Podem também, segundo a localização, representar a cidade em alguns aspectos, como financeiro, turístico, tecnológico e entre outros. Então, vamos descobrir quais são os tipos de bairros. Tipos de bairros. A primeiramente é necessário dizer que não há uma classificação oficial, ou seja, não é estabelecido de forma que a gente não pode tratar esses bairros com outros nomes para determinar os tipos destes bairros. Os bairros recebem determinadas denominações segundo suas características, segundo a comunidade que vive nela. Por exemplo, a quantidade de comércio, o tipo das residências, se tem, por exemplo, indústrias e empresas públicas. Também podem ser classificados segundo o valor das casas e dos prédios que chamamos imóveis, que neles se encontram.
Portanto, os elementos observados de acordo com o que a maioria das pessoas veem é que nos fazem apontar alguns tipos de bairros. Vamos agora ver alguns tipos desses bairros. Existem os bairros residenciais. São aqueles em que a predomínio, ou seja, a maioria dos prédios são casas onde as pessoas moram, podendo ser casas térreas, sobrados, até mesmo condomínios. Nesses locais, há pouca presença de comércio, cria-se neles uma identidade, pois a população que existe nesse bairro, nessa comunidade, frequenta diariamente lugares comuns e possui necessidades muito parecidas. Os bairros residenciais estão espalhados pela cidade e cada um apresenta suas particularidades. Esses podem ser mais ou menos populosos que outros, ou seja, pode ter uma quantidade grande ou pequena de pessoas, maiores ou menores em extensão territorial, mas mais arborizados ou com mais prédios, mais próximos ou distantes dos grandes centros e assim por diante. Agora vamos falar um pouco sobre os bairros comerciais. Os bairros comerciais são constituídos principalmente de comércios. As ruas nessas cidades são repletas de lojas de roupas, lojas de brinquedos, materiais de construção, de eletrônicos, ou de estabelecimentos como padarias ou açougues, frutarias e salões de beleza, entre outros. Devido à existência desse comércio, os bairros comerciais tendem a ser bastante movimentados. Os centros das cidades costumam ter muitos bairros desse tipo, mas eles podem ser encontrados em diversas regiões. O comércio localizado no centro das cidades facilita com que a população de todos os outros bairros possam deslocar-se até ele sem percorrer grandes distâncias. Também existe outro tipo de bairro, que são os bairros residenciais, os bairros industriais. Estes bairros são aqueles em que predomina a indústria e a fábrica, onde se fabrica, produz materiais, mercadorias para o dia a dia do ser humano em geral. Por necessitarem de áreas muito maiores e por vezes produzirem não só poluição, como também muito ruídos, esses bairros encontram-se em regiões mais afastadas dos centros das grandes cidades. Muitas vezes, em seu entorno, estão bairros resididos pelos trabalhadores e empregados dessas indústrias. Não é em toda cidade que há esses bairros industriais. Além desses elementos preponderantes no bairro, podemos classificá-lo segundo o valor de compras dos terrenos e dos imóveis que deles fazem parte. Sendo assim, muitas pessoas referem-se ao bairro como bairro de classe alta, ou bairro de classe média, ou bairros de baixa renda. Essas classificações têm, portanto, relações com o poder econômico dos seus habitantes. Muito bem, pessoal. Então, esta foi mais uma aula de geografia. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as divisões das cidades e dos municípios, as características de cada bairro que fazem eles terem uma particularidade, a qual podemos classificar. Eu espero que vocês olhem para as cidades ao redor. E você mora em um bairro residencial?
em um bairro industrial, em um bairro comercial? Eu proponho a vocês darem uma olhada pela janela e descobrirem, conversarem com seus amigos e familiares para saber qual tipo de bairro você pertence. Quais são as necessidades da comunidade que você mora? Muito obrigado e até uma próxima aula.